Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Traga as últimas notícias do Tricolor. Vamos ver a provável escalação do São Paulo para esse jogo de hoje. A estreia da Libertadores contra o Talheres fora de casa. Jogo que pode definir a saída do Zubeldia. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo, que não poderá jogar em seu estádio caso vá à final da Copa do Brasil e realize a segunda partida como mandante. A segunda final da Copa do Brasil está marcada para 9 de novembro, mas um dia antes, 8 de novembro, o estádio do São Paulo estará alugado para a realização de um show e não há tempo hábil para desmontagem de toda a estrutura e para receber essa partida. Diante disso, São Paulo já sabe que, se for a final, vai ter de torcer para fazer o primeiro jogo como mandante no Morumbi, para que possa atuar como visitante na partida de volta. Vi muita contestação de torcedores do São Paulo em relação a essa decisão, mas é preciso lembrar também que o Tricolor passa por enormes dificuldades financeiras. O fluxo de caixa é péssimo, o Tricolor atingiu uma dívida próxima de R$ 1 bilhão. Na temporada passada, um prejuízo de 289 milhões. Até por isso, qualquer nova possibilidade de colocar dinheiro em caixa é super bem-vinda. Digamos que o São Paulo recusasse a possibilidade de realizar esse show e fosse eliminado, por exemplo, no primeiro mata-mata da Copa do Brasil, certamente seria alvo de muitas críticas do torcedor. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para registrar a sua opinião. Você está do lado de quem? Dos dirigentes do São Paulo ou dos torcedores que já estão lamentando a marcação desse show justamente para a véspera da Copa do Brasil? Vamos lá, Arnaldo. O jogo. Será Oscar tentando salvar a pele do Zubeldia? Essa é uma questão, né? Sim, o Oscar, que teve uma pequena lesão muscular, treinou na segunda parte do treino. Treinou todo o treino da terça e embarcou junto com a delegação. Vai começar o jogo? Eu acho que vai, senão ele não viajaria, né? É arriscado por conta da lesão muscular, da idade, da sequência de jogos? É também. Eu tenho a lembrança daquele jogo do ano passado em Córdoba. O último jogo do São Paulo lá em Córdoba contra o Talheres. Isso, ainda com o Carpini, as 3 lesões no primeiro tempo. O time do Talheres é muito intenso, o time forte e tal, não sei o que. Era o time... Não sei se você lembra quando o Zubeldia falou da contratação do Enzo Dias. O Enzo Dias começou no Talheres e ali quase todo jogador é físico. O Enzo Dias é o tipo isso. De jogador do Talheres, né? Então, eu acho que, assim, eu vejo o Oscar sempre como um jogador em casa estritamente necessário, talvez mais do que o Lucas em casa, sinceramente. E fora de casa, nem tanto. Mas a situação é tal, né, Tironi? E a ausência do Lucas acaba empurrando a presença do Oscar, né? O Lucas ainda não tem a previsão de volta. Então, a grande probabilidade é que o Oscar comece o jogo. E aí, com quem, né? Qual seria? Se não tivesse acontecido nada com o Oscar, o São Paulo teria jogado com o Sport, com a linha de 3 zagueiros, e com Luiz Gustavo, Alisson e Oscar, e com Caleri e Luciano. Seria um time, seria uma prévia do que viria a Libertadores. Aí ele sentiu, foi vetado, entrou o Marcos Antônio no final das contas. O Zubeldia pode fazer essa formação, repetir essa formação com o Oscar, ou fazer alguma outra alteração, né? Aquilo. O Caleri tá muito mal, o Caleri perdeu o pênalti, o André tá melhor. Muita gente falando isso, né? Só que o Caleri, argentino, capitão de lá, sabe? Mister Libertadores, acho que não é nesse jogo pro Caleri não jogar, né? Concordo com você. Talvez no brasileiro, aí, contra o Atlético, acho que é uma outra conversa. Aí, Arnaldo, é engraçado. Engraçado não, é quase trágico, porque aí o Zubeldia fica numa sinuca, porque mesmo que o Oscar não esteja 100%, fica o Oscar no banco. O Oscar no banco é um problema, porque se o São Paulo perde também, esse professor Pardal não colocou o Oscar, que era o melhor do time, não sei o que, tarará. Então ele quase é meio obrigado a pôr o Oscar, desde que o Oscar esteja disponível. Se o cara não for para o banco, aí beleza. Mas se ele tiver com condição de jogar, nem que não seja 100%, é quase que o Zubeldia tem que ser empurrado para escalar o Oscar, por conta da situação dele, Zubeldia no cargo. Essa é uma coisa.
A segunda coisa, que eu também acho que será um erro se for feito. E eu defendo que a mais participação dos caras da base no time principal, mas não nesse jogo. Esse jogo não é para você botar o Rian Francisco para jogar. Claro, né? claro. Mesmo o Alves, talvez o Ferreira, que é mais forte, vai. Mas é um jogo muito grande. Numa troca, né? Hã? Numa troca de segundo tempo. Isso. Então, só que na cabeça da torcida, não, tem que botar a molecada. Não bota a molecada e não põe a molecada. O time foi mal contra o Sport, tem que pôr a molecada. É uma sinuca que o cara tem em campo, na cabeça, nesse momento. O Zubeldia, né? Eu acho quase já uma sentença de morte para o treinador quando a cada decisão que ele tem que tomar, se ele for ter que pensar em todas essas variáveis, ele não consegue tomar decisão alguma, né? E acho que a torcida do São Paulo na verdade, boa parte da mídia, né, já sentenciaram a queda do Zubeldia, né? Sim. Assim, eu acho que para ele sobreviver, a gente até fez um editorial explicando, acho que tintim por tintim, por que a gente acha a troca de treinador a essa altura maléfica para o São Paulo, mas eu acho que para ele sobreviver só com resultado, tipo, ir bem na estreia da Libertadores, ir bem contra o Atlético, e aí é muito difícil, que uma hora você não vai tão bem, né? Você vai perder algum jogo, né? Sim. E tá nessa fase que qualquer escolha, você tem razão, vai gerar alguma polêmica. Dito tudo isso, qual deve ser o time, hein? Vamos lá. Rafael, contrato renovado. Será que vai ser 3 zagueiros de novo? Putz, eu espero que sim. É engraçado, né? Com os 3 zagueiros, São Paulo praticamente não levou gols. Levou um gol de pênalti do Palmeiras daquele jeito. Isso mesmo. Eu acho que não... A minha dúvida, se com os 3 zagueiros, os 3 que jogaram contra o Sport, ou o Ferrarese, que vinha bem como titular e agora já está inteiro, ganharia um lugar do Sabino, passando a lançando para o outro lado. Eu iria com ele. Essa é uma possibilidade. As outras, os alas, Igor e Wendel, ou Cedric e Enzo? Cedric e Enzo, para mim. Enzo jogou lá, meu. Pois é. Então, esse, para mim, acho que é indiscutível para esse jogo. Eu acho que Deveria Luiz Gustavo, que não foi bem, mas Luiz Gustavo experiente, lá vai jogar, né? Não tem primeiro volante. Alisson. E aí o Oscar, se tiver tudo ok, se dormir bem, comer bem, escovar os dentes bem, é Luciano e Caleri. Acho que esse é o time. Não tem agora, no meio campo, no jogo contra o Sport, quase como que o Alisson foi um primeiro volante. Será que ele vai inverter? Acho que sim, sabe por quê? Porque o Luiz Gustavo jogou na posição que o Oscar jogaria. Do lado esquerdo, certo, onde o Oscar gosta para dentro. E o Luiz Gustavo ou joga no centro ou joga na esquerda. O Alisson pode jogar no centro e na direita. Então, eu acho que seria o triângulo, mas daí com o Luiz Gustavo mais centralizado, Alisson na direita, no lugar dos Marcos Antônio, e o Oscar na esquerda, na posição que o Luiz Gustavo ocupou contra o Sport. Imagino que seja. Agora, e se não tiver Oscar? Poupamos o Oscar. Cara, aí é uma ótima pergunta, porque eu acho que o Marcos Antônio nem foi um desastre contra o Sport, mas ele teve lampejos. Mas ele não tem força para jogar num jogo físico. O que chama atenção, né, Tironi, é o sumiço do Bobadilha, que tá fazendo um ano muito ruim, cara. Ele foi titular do São Paulo um tempo, concordo, e bem na Libertadores. Ele foi um dos melhores jogadores do São Paulo na Libertadores. Teria o perfil para esse jogo. Eu iria com ele se eu não tivesse o Oscar. O Oscar, eu também. O Zubeldia tem que sair e vir o Dorival ou não? Não. Segue o Zubeldia. O Dorival foi campeão da Copa do Brasil, mas não vive um bom momento. Eu não traria o Dorival, até porque o trabalho dele, se for pensar em resultados mesmo, ele ganhou a Copa do Brasil em 6 jogos atípicos em que o São Paulo se concentrou, faca no dente na Copa do Brasil, ganhou do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, jogando muito. Foram 6 jogos. Foi um oásis num ano terrível do São Paulo. Ele acha que o Zubeldia tem que ficar. Essa que é a verdade. É assim, eu sou muito mais pé no chão do que o sonhador do Alexandre Silvestre. Mas que sonho? Né? Não, assim, eu vou te explicar. Agora deixa eu concluir. Né? Você falou a palavra-chave no seu comentário aí, entre tantas coisas. Resultado. Futebol é resultado. Então, é o seguinte, você pode gostar do Zubeldia, achar que o Dorival não vem e tal. Essa semana é chave e decisiva. Os resultados serão decisivos para o Zubeldia, no meu entendimento, pelo que a gente conhece do futebol. Né? Depois da estreia que teve no Campeonato Brasileiro, em casa,
Empate 0x0 com o Sport. Se ele vai à Argentina, estrear na Libertadores, que é o suprassumo da vida do torcedor são paulino, e toma um sacode... Tô fazendo aqui o advogado do diabo, né? Tô falando de resultado. Não é perder de 1x0, é tomar um sacode. Estreia com uma derrota lá, uma derrota sem jogar bem. Depois pega o Atlético Mineiro e perde com a sombra do Dorival, a batata mais que assa. A chance de sair, ela é enorme. Ela é enorme. Então, se isso é certo, se é errado, é uma outra questão. Eu estou falando da realidade do futebol. Se depois do empate do Sport, depois da campanha no Campeonato Flamengo começou empatando o Campeonato Brasileiro. Mas você consegue enxergar outros times também empataram muitos empates na primeira rodada. São Paulo só não foi para a final do Paulista porque teve um erro de arbitragem crasso no jogo. Vocês vão continuar comentando. Só complementando aqui, porque assim, não estou dizendo que eu estou defendendo a saída do Zubeldia. Eu estou colocando algo que eu entendo que a cultura do futebol pode fazer com que isso aconteça. Então, por isso que eu entendo que é uma semana decisiva, tem que ser encarada como decisão. Quando a Marina nos pergunta, e aí, coloca o Oscar? Se o Oscar tiver uma condição mínima de jogo, põe para jogar. Já não tem o Lucas. Põe para jogar. Precisa qualificar o time do São Paulo para que pelo menos não venha derrotado da Argentina e aí o Zubeldia possa ter uma sequência ou pelo menos um tempo maior para tentar ajeitar esse time com a volta dos seus jogadores. Né? Só que futebol não dá tempo para isso, não. Eu queria só completar. O Caleri precisa voltar a fazer gol. O Caleri, ele é um jogador que entrega tudo. Já falamos disso em outras oportunidades. O Muricy Ramalho chegou a manter o Aloysio Chulapa meses e meses titular lá atrás, sem o Aloysio fazer gol, porque ele cavava a falta para o Rogério converter em gol, porque ele segurava 2 jogadores. Mas está faltando o Caleri também espetar, ajudar, né? Balançar as redes. Já não tem o Lucas. Com a volta do Oscar pode melhorar. E não pode inventar muito. 3 zagueiros com 3 volantes, como ele fez com o Sport, tá cavando a própria sepultura, Mas também não acho que a volta do Dorival seja, para esse momento, a solução dos problemas do São Paulo. Hora de colocar um ponto final no São Paulo em relação às especulações por goleiros. Muita gente do São Paulo perguntando se Carlos Miguel poderia de fato ser contratado, ex-goleiro do Corinthians que não consegue jogar no Nottingham Forest. Já vim alertando para vocês que não há capacidade de investimento no tricolor. Ainda assim, muita gente imaginando que com o acerto com o Evangelos Marinax, Carlos Miguel poderia ser contratado. São Paulo colocou um ponto final nessas especulações, anunciando nas últimas horas a prorrogação do contrato do goleiro titular, Rafael, cujo vínculo se encerrava em dezembro de 25 e foi estendido até dezembro de 2027. Rafael, que já soma 119 partidas desde que foi contratado, ele nunca havia atuado tantas vezes em um clube desde que se tornou profissional. Adicola, mas e o reserva dele? Jandrei, que joga muito pouco e toda vez que entra deixa péssima impressão, especialmente nos torcedores, também tem contrato longo. O vínculo do Jandrei foi recentemente renovado e só se encerra em dezembro de 2026. Apesar da péssima avaliação entre torcedores, o Jandrei é querido por membros do departamento de futebol São Paulino. E você, o que pensa sobre a dupla de goleiros do São Paulo, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor vai estrear hoje na Libertadores, jogando fora de casa contra o Talheres. E o meia Oscar se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e foi relacionado para esse jogo, mas a tendência é que ele comece no banco de reservas. Então a provável escalação do São Paulo para esse jogo deve ter Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wendel, Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Alisson, Luciano, Ferreirinha e Caleri. Então é um jogo muito importante para o São Paulo, né, pessoal? Até porque é um grupo complicado. Além do Talheres, no grupo tem o Alianza Lima e o Libertad. Então é muito importante o São Paulo tentar sair pelo menos com empate, né, pessoal, no jogo de hoje. É um jogo muito importante também para o treinador Luiz Zubeldia, porque, na minha opinião, se o São Paulo não vencer, ele vai ser demitido. Que nem eu já falei no vídeo de ontem. Eu não entendo como tem alguns comentaristas que seguem defendendo o Zubeldia.
É um treinador que já vai fazer quase um ano no comando do São Paulo. O Tricolor não mostra evolução nenhuma, na minha opinião. É um time muito mal treinado. Agora o São Paulo empata com o Sport e os comentaristas vão falar que a culpa é do elenco, né, galera? Que vários jogadores que saíram, que não sei o quê. Sendo que o São Paulo enfrentou o poderoso Sport, né, galera? Não era nem o Palmeiras, o Flamengo, um Atlético Mineiro. Era o Sport. Então o São Paulo não ter elenco e nem time, não ter time nem elenco para ganhar do Sport, tá de brincadeira. Aí você vai lá e vê a lista, né, dos jogadores que deixaram o São Paulo: Jackson Mendes, Nicão, Jamal Lewis, vários jogadores que não faz falta nenhuma. Há alguns que poderia fazer, como o Wellington Rato, por exemplo, Nestor, Galopo, Rafinha. Aí você vai lá e vê esses jogadores, né, pessoal? A maioria estava sofrendo muito com lesões. E muito desses, né, pessoal, tem substituto sim. É o Wellington Rato mesmo. Se o Zubeldia desse mais oportunidades para o Lucas Ferreira, com certeza, né, pessoal, esse garoto ia jogar mais com o Wellington Rato. É o Rafinha. Chegou o Cedric, né, galera? Saiu o Nestor e o Galopo. Chegou o Oscar. Duvido se a torcida prefere o Nestor ou o Galopo do que o Oscar, né, galera? Dois jogadores que, na minha opinião, pode sim fazer muita falta. É o William Gomes e o Michel Araújo. Mas dois jogadores que foram vendidos, né, pessoal? Então, o São Paulo tinha que vender porque atravessa uma grande crise financeira e não tem jeito. A minha maior crítica, né, na venda do William Gomes foi porque o Zubeldia não deu muitas oportunidades para esse garoto. Aí o São Paulo tem que vender por um valor muito pequeno, né, galera? Apenas 55 milhões. E pode acontecer o mesmo com o Rian Francisco agora, com o Mike, com o Ferreira, com o Alves, porque eles praticamente não jogam. Ainda tem que escutar alguns comentaristas falando que o Zubeldia está certo, tem que dar tempo para esses jovens, tem que ir colocando aos poucos, que não faz nenhum sentido. Então o São Paulo vai estrear hoje na Libertadores, jogando fora de casa contra o Talheres, e no domingo vai jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E no dia 10, quinta-feira, o São Paulo joga em casa contra o Alianza Lima pela Libertadores. E depois tem 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Joga em casa contra o Cruzeiro no dia 13, fora de casa contra o Botafogo no dia 17. E no dia 20 tem um clássico pela frente. Joga em casa contra o Santos. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!